social, um ato de solidariedade pode nos aproximar e principalmente salvar vidas. O Hospital das Clínicas da UFG está precisando de doações de sangue de qualquer tipo. Se você tem entre 18 e 69 anos, pesa acima de 50 quilos e quer doar, agende seu horário pelo telefone 62 3269 8326. A doação pode ser feita de segunda a sexta, das 7 às 11 horas da manhã e de 1 às 5 horas da tarde. Aos sábados, o atendimento é das 7 às 11 da manhã. Doe sangue, salve vidas. A seguir. Livre para todos os públicos. Olá! Em nome de todas as professoras e professores da rede municipal, estadual e federal, e também de todos os profissionais da educação, estudantes e seus familiares que foram infectados pelo coronavírus e perderam suas vidas, nós levantamos a defesa de todos os trabalhadores da educação e de todos os cidadãos, chamando a atenção mais uma vez para a importância e necessidade da vacina para todos e a adoção de todas as medidas efetivas para conter o contágio. Em muitos estados e municípios brasileiros, professores da educação básica estão sendo obrigados a ir trabalhar nas escolas, mesmo quando não há aulas presenciais, expondo-se assim desnecessariamente. O retorno às aulas presenciais e ao trabalho dos professores na escola só deve ser autorizado com a imunização global pela vacina, logo, com a máxima garantia de segurança sanitária que esse momento exige. Esse momento exige rapidez e eficácia de ações coletivas para a contenção do contágio e consequente óbito pelo novo coronavírus. A eficácia dessas ações depende de conhecimento sobre o vírus, sobre as formas de contágio, sobre medidas para neutralizar os efeitos do vírus no corpo humano e no organismo social. A partir desse conhecimento, existe a mobilização de recursos financeiros materiais e humanos para a implementação dessas ações. Então, a articulação entre o conhecimento científico e a ação política são fatores fundamentais para conter a pandemia da Covid-19. Como tratar a desinformação que dificulta a produção e a disseminação do conhecimento científico e se torna um obstáculo à ação política democrática? Como diz Einstein, que triste um período em que é mais fácil de esmagar um átomo do que um preconceito. É sobre esse tema que nós vamos matutar no programa de hoje. Eu sou Joana Peixoto, professora no mestrado em Educação para Ciências e Matemática do IFG, líder do CADIO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisa sobre as relações entre as tecnologias e a educação. A filósofa alemã Hannah Arendt escreveu um livro sobre as origens do totalitarismo. Esse livro mostra que o principal objetivo do totalitarismo não é convencer os nazistas nem os comunistas, mas aquelas pessoas para quem a distinção entre fato e ficção, verdade e mentira, já não existe mais. Ou seja, a autora fala da importância dos fatos. Como é que nós chegamos aos fatos? Através de uma observação experimental, criteriosa, e da análise dos dados e das informações que são coletadas por essa observação. Hoje, estamos vivendo algo que pode ser chamado de morte dos fatos. Qual o risco do assassinato repetido da informação? A desinformação hoje é uma estupidez anedótica de governantes ou um projeto político? Qual a consequência disso para a educação? Essas questões levam a gente a pensar sobre a necessidade que o ensino de ciências e a divulgação científica se dediquem a construir novas atitudes e novas diretrizes.
Esse tema já foi objeto de diálogo nas entrevistas que fizemos com a professora Raquel Marra, da PUC Goiás, e com o pesquisador Paulo Monteiro, do Instituto Butantan. Hoje, nós vamos continuar a matutar sobre esse tema com o professor Adilson de Oliveira. Ele é professor titular do Departamento de Física na Universidade de São Carlos, onde foi vice-reitor. É membro do grupo de supercondutividade e magnetismo e do núcleo de excelência de materiais nanoestruturados fabricados eletroquimicamente. É fundador e coordenador do Laboratório Aberto de Interatividade, o LAB, que abriga a revista digital de divulgação científica Clique Ciência, da qual ele é criador e editor. Ele é responsável pelo blog de divulgação científica chamado Por Dentro da Ciência. É laureado com o Prêmio Ernesto Hamburger de divulgação das ciências físicas em 2019. É colunista da revista Ciência Online, Ciência Hoje Online e da revista Galileu. Professor, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem ao vivo ou depois no YouTube. É um prazer estar aqui falando sobre ciência, sobre a divulgação da ciência e principalmente combatendo as desinformações que muitas vezes são vinculadas por todos os meios. É uma honra estar aqui com vocês. Então, né, professor, se a gente abre os jornais impressos hoje, se a gente assiste os programas nos canais de TV aberta, a cabo, se a gente frequenta o Facebook, Instagram, Twitter, principalmente depois da campanha política das eleições de 2018, a gente encontra as afirmações assim do tipo: não existe racismo real no Brasil, a Covid é apenas uma gripezinha, o feto do sexo feminino é fruto de um espermatozoide mais fraco, a vacina não dá imunidade, ela não elimina o vírus, ela não impede a morte, não impede você de pegar ou transmitir a Covid-19. Os portugueses nem pisaram na África, não houve ditadura no Brasil, não há desmatamento na Amazônia, e por aí vai, né? Mas nós vamos começar conversando sobre uma dessas afirmações, que é: não há nada que refute que a Terra é plana. No dia 22 de junho de 1633, o astrônomo Galileu Galileu, considerado por muitos o criador do método científico, ele recebeu a sua sentença frente a um tribunal de inquisição pela acusação de defender o modelo de Copérnico, em que a Terra girava em torno do Sol. Então ele foi considerado herético, forçado a repudiar essas suas ideias e sentenciado à prisão domiciliar, além de ter a sua obra Diálogo incluída no Índice de Livros Proibidos do Vaticano. Bom, menos de 400 anos após esses acontecimentos, uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em julho de 2019, apontou que 7% dos brasileiros acreditam que a Terra seja plana. Esse número representa um movimento que ganhou impulso nos últimos anos, a dos chamados terraplanistas, que questionam o formato esférico do planeta, noção que já era consenso, inclusive na época de Galileu, né? Professor Adilson, Galileu Galilei e todos os pesquisadores após esse período, eles estão errados? O planeta Terra é plano? Pois é. Muitas vezes as pessoas defendem ideias como essa baseadas exatamente em notícias que são colocadas. Principalmente quando se questiona a questão da esfericidade da Terra, embora todo mundo já viu uma foto da Terra esférica, se questiona que isso justamente é uma produção, é uma armação sobre isso. E quando propõe metodologias, ou melhor dizendo, modelos científicos para mostrar que a Terra é plana, a metodologia proposta, ela nunca resiste à experimentação. De fato, como você até citou, o Galileu foi um dos introdutores do método científico, quando ele mostrava pela luneta os resultados que ele tinha, ou seja, mostrando que existiam luas em torno de Júpiter, que existiam fases no planeta Vênus e Mercúrio, que são evidências diretas do heliocentrismo, ou seja, que a Terra gira em torno do Sol, as pessoas se recusavam a olhar na luneta, justamente dizendo: como que um equipamento pode ser mais importante do que o que está na minha mente, aquilo que está construído dentro da minha lógica? Então, o fato da Terra
não estar no centro do universo era uma questão mais relacionada que ia a ser contraintuitivo. Afinal de contas, ninguém sente o movimento de rotação da Terra de uma maneira direta. Tá? Nós olhamos para o céu e percebemos que tudo está girando em torno de nós. No caso dos terraplanistas, é algo mais ou menos parecido quanto a isso. Todas as formas e experimentos que provam não acabam aceitando. A esfericidade da Terra foi demonstrada pelo bibliotecário de Alexandria, Erastóstenes, há cerca de 2.500 anos atrás, simplesmente olhando a projeção da sombra de um poste na cidade de Alexandria e Siena. O que ele percebeu? Que em Siena, no dia do equinócio do verão, para o hemisfério norte, ou do inverno, que é dia 22 de junho aqui para nós, em Siena não projetava a sombra, mas em Alexandria projetava. Usando uma matemática elementar, que hoje a gente ensina na 6ª ou 7ª série do ensino fundamental, ele conseguiu calcular o ângulo dessa projeção da sombra e estimar o tamanho da Terra, a circunferência da Terra, conhecendo a distância entre essas duas cidades, e errou apenas em 5% no tamanho da esfericidade da Terra que a gente tem hoje. Tá? Os terraplanistas adoram refutar essa ideia do Erastóstenes, né? Porque, como todo modelo científico, ele sempre tem alguma aproximação. A aproximação era que os raios solares chegavam na Terra de forma paralela. Eles não chegam exatamente paralelos, mas como o Sol está muito distante, a 150 milhões de quilômetros, essa aproximação é válida e isso demonstra que a Terra é esférica. Além disso, é claro, uma das outras coisas que eles duvidam demais é a existência da gravidade. Os terraplanistas duvidam que existe essa gravidade. Afinal de contas, é uma força que você não vê, as coisas caem porque elas têm que cair. É isso que eles falam, tá? E muitas vezes criam ideias e modelos que são absolutamente absurdos para explicar. Por exemplo, ao você observar, você vê que a Lua é esférica, você vê que o Sol é esférico, você vê que os outros planetas são esféricos. Por que então a Terra não seria? E aí, muitas vezes, recorrem a explicações sofisticadas, como a própria teoria de Einstein, que prevê o desvio da luz na ação do campo da gravidade. Aí a gravidade funciona para ele. E que esses planetas também deveriam ser, de fato, os planos, mas a gravidade dá essa ilusão que eles são esféricos. Então, ou seja, é o que a gente chama de pseudociência. Você pinça alguns fatos científicos e coloca numa narrativa totalmente equivocada. É isso aí. Então, o terraplanismo, ele não coloca apenas as ideias, né? Mas ele coloca os fatos em questão, né? Então, essas chamadas forças progressistas vão denominar esse tipo de afirmação, né, como você já falou, de negacionismo, pseudociência, fake news, desinformação, né? O ressurgimento de forças políticas que utilizam a pseudociência e a desinformação para exercer e atingir o poder torna necessário que educadores e cientistas prestem atenção nesse fato, né? O que é colocado em risco com essa desinformação que compreende a ausência de informação, a informação manipulada e esse engano proposital? Eu acho que passa muito por isso o fato de que quando você pensa e questiona, isso incomoda. E a ciência é baseada no questionamento, é baseado exatamente no pensamento. Então, muitas vezes, a defesa dessas ideias é justamente para colocar esse negacionismo, isso aí, como uma bandeira, quase que, digamos, entre aspas, aí sim, extremamente ideológica, no sentido do qual você, ao defender essa ideia, você está rompendo com o status quo. Uma das ideias que essas pessoas defendem é que tudo tem que ser destruído, todo conhecimento tem que ser recriado, pois ele está todo corrompido, pois eles foram criados por aqueles que têm a ideia de querer enganar a maioria das pessoas. E aí tentam criar novamente. Como eu disse, é muito mais fácil, nas nossas observações diárias, imaginar que a Terra é plana do que imaginar que ela é esférica. Afinal de contas, a gente pode pegar um carro, andar por centenas de quilômetros, não vai perceber a esfericidade da Terra.
O perímetro, né, da esfera da Terra é mais de 40 mil quilômetros. Então, se você andar 100 quilômetros, é uma parte ínfima, que praticamente nos parece plano. Então, busca nas pessoas aquela coisa do senso comum e dizendo, olha, estão te colocando uma ideia que engana. A mesma coisa acontece quando a gente fala do negacionismo, por exemplo, das vacinas. É um micro-organismo que você não enxerga, não vê, e como pode você curar colocando dentro de você esse próprio micro-organismo? Então, ou seja, coloca esse debate. E aí, eu acho que nós cientistas, nós educadores e professores, temos que não apenas divulgar esses fatos, mas também deixar claro para as pessoas como é que a ciência chega a essas conclusões. A ciência, ela tem um método, ela tem um trabalho, ela testa hipóteses e coisas desse tipo. As pessoas muitas vezes parecem que o cientista tem uma ideia mágica, né, que acordou, caiu a maçã na cabeça, como falam do Newton, né, que caiu uma maçã na cabeça, e ele saiu falando a teoria da gravidade, que é só um mito, não é um fato, é uma reflexão, um trabalho que vem acumulado de muitos outros que vieram antes dele para ele elaborar essa teoria, e as pessoas então não entendem muito como é o método da ciência, principalmente que a ciência se engana sim. Ela se engana, mas depois você corrige o modelo e avança, né? A própria gravidade de Newton, que funciona de uma maneira espetacular, permite a gente colocar satélites em órbita da Terra, permite calcular a órbita de planetas, porém ela não explica tudo. Daí Einstein vem com a teoria da relatividade geral, ampliar essa ideia da gravidade e propor um outro modelo que explica o que Newton explicava, mas vai além, explica a própria expansão do universo. Então eu acho que como comunicadores e como cientistas e professores, é importante a gente também passar, não só para os nossos alunos, mas também para a população em geral, como é que a ciência é construída, como é que o conhecimento científico é construído, como é que esse conhecimento científico é atingido, pois é uma necessidade de entender isso. Bem, esses dias, todas essas informações que estão circulando, por essas discussões que estão tendo, principalmente de CPI, coisa desse tipo, foi colocado um vídeo que pessoas diziam que o método científico já estava superado, que o que era importante a gente ver a opinião das pessoas em grupos de WhatsApp. Então, ou seja, quando a gente joga um patrimônio da humanidade, o método científico, a forma de fazer a ciência, transformou o nosso mundo, né? Nós estamos aqui hoje, conversando aqui via internet, eu estou em São Carlos, vocês estão em Goiânia, os telespectadores no Brasil inteiro, isso só é possível por causa da ciência. É a ciência que conseguiu compreender a natureza e conseguiu vencer os desafios para que hoje a gente possa ter uma cura de vacina feita em menos de um ano, uma cura de uma doença feita pela vacina em menos de um ano, e toda essa tecnologia que permite nos comunicar e o mundo todo. É isso aí. Nós vamos fazer aqui uma pequena parada, estamos conversando com o professor Adilson sobre terraplanismo, negacionismo e o contraposto disso, que é a divulgação científica. Voltamos já. Neste momento, várias famílias não têm o que comer. Contribua com qualquer quantia para a campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Pelo Pix, frentesolidaria@rtve.org.br ou para a conta do Banco do Brasil que aparece em sua tela. Ajude a transformar a realidade de centenas de famílias. Uma campanha da Câmara Municipal de Goiânia, Frente Parlamentar Vacina para Todos, UFG, Fundação RTVE e Fecomércio Goiás. Voltamos a conversar aqui com o professor Adilson Oliveira, da UFSCar. Professor, durante a pandemia do novo coronavírus,
o negacionismo se reflete na tentativa de desinformar a população, contrariando e desrespeitando a ciência, os órgãos competentes de saúde, e se reflete também no desdém diante das vidas ceifadas. Hoje, 11 de junho de 2021, segundo dados subnotificados do Ministério da Saúde, são 482 mil óbitos pela Covid-19. Em entrevistas anteriores, nós matutamos sobre o desmonte do SUS, por exemplo, com a professora Cristiane Lemos, da UFG. Nesse momento, a pesquisa sobre retrocesso no financiamento e na falta de autonomia universitária, né, todo esse processo sofre ataques sucessivos. Você foi candidato à reitoria da Universidade Federal de São Carlos em 2020. E mesmo compondo, né, tendo a maior votação, não foi empossado para o cargo de reitor. O governo já interviu em mais de 20 instituições de ensino superior de forma a não respeitar os processos internos de escolha de seus dirigentes. Em um artigo que você publicou na Folha de São Paulo, em fevereiro de 2021, você indica que essa interferência do governo não é um acaso, é um projeto. Do ponto de vista da desinformação, a gente pode dizer o mesmo também, né? Porque por mais que seja tentador achar que tudo se trata de estupidez, que o que existe de fato é um projeto que serve a fins muito bem traçados. O terraplanismo não pode ser visto como uma piada, mas como um método. Como diz o artigo da Carta Capital, a compreensão de que o terraplanismo vai além da crença de que o planeta tem o formato de pizza. Né? Precisamos perceber isso aí. Ele representa, em última instância, a renúncia, não apenas a consensos históricos, construídos com base na ciência, como você bem está nos explicando, mas numa base racional, a partir da qual o mundo é interpretado e as decisões são tomadas. Fale para a gente desse projeto aí ao qual você se refere. Bem, a gente acredita que quando a gente interfere na autonomia da universidade, nós estamos interferindo na produção do conhecimento. E ao interferir na produção do conhecimento, nós estamos interferindo com aqueles que têm um senso crítico para perceber que coisas como terraplanismo e negacionismo de vacinas estão exatamente dentro dessa ideia de se criar uma situação na qual se desacredite as instituições de pesquisa. E, ao mesmo tempo, colocando nesses lugares pessoas que se alinham, de certa forma, com essas ideias que tem no governo. É esse o fenômeno que a gente observa na questão das nomeações, da não nomeação de mais de 20 reitores de universidades federais nos últimos 2 anos. Isso causa realmente um grande choque em nós, porque era uma coisa que não se fazia praticamente desde que foi instituído isso. Ou seja, no caso da UFSCar, fazia 40 anos que não acontecia nada parecido como isso, que a outra vez que aconteceu foi exatamente num governo militar, onde também o reitor mais votado não foi empossado. A gente vê que isso realmente incomoda. E no nosso caso em particular, por justamente a gente atuar na divulgação científica, ser contra o terraplanismo e outras dessas coisas, talvez tenha influenciado um pouco a decisão da não escolha. Afinal de contas, teríamos na UFSCar um reitor que defende a ciência de uma maneira muito forte, de uma maneira muito obstinada. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba incomodando. Então, nesse sentido, como diz o meu artigo da Folha, a autonomia universitária também é uma vacina contra esse ataque do conhecimento, para que a gente deve se proteger. Certamente. Professor, nossa, nós temos muito pouco tempo, mas eu vou te fazer uma última questão e te pedir para responder rapidinho, né? Referente, então, às possibilidades da gente fazer face a esse processo político de desinformação. Como é que você vê programas, você já falou um pouco sobre isso, né? Museus, laboratórios, blogs e demais dispositivos brasileiros de divulgação científica, inclusive aqueles dos quais você participa, né? Qual o alcance desses dispositivos? Como eles podem ter mais penetração junto aos cidadãos que não fazem parte do universo da ciência? Então, nesse sentido, a divulgação científica ela tem que ser uma estratégia na qual ela não deve ser simplesmente uma tradução do conhecimento, mas sim uma recriação do conhecimento. Quando você recria o conhecimento, você permite que as pessoas se apropriem dele.
Então, no meu caso, minha área é física. As pessoas costumam dizer, eu não consigo entender a física porque eu não sei matemática. A gente pode dizer, você também pode apreciar uma bela música sem saber ler partitura. Para isso, eu tenho que recriar esse conhecimento e aproximar. E aí, nesse sentido, é importante que a divulgação da ciência esteja também nas redes sociais, em todas elas, em todas as plataformas, etc., para que a gente possa ter o maior alcance. E, sem dúvida nenhuma, a gente não deve dar espaço para fake news, a gente não deve dar espaço para pseudociência, porque não tem sentido a gente fazer um debate sobre terra plana versus terra esférica. Isso não tem sentido de ser feito, porque terra esférica é um fato, e sobre fatos a gente não se discute. Então, ou não da vacina, também eu acho que isso é uma perda de tempo. Então, por isso, só para concluir rapidamente, a gente deve, então, estar dentro dos mesmos espaços onde essas outras notícias são vinculadas para fazer um contraponto. E, em forma alguma, dando espaço para que essas ideias continuem sendo propagadas. Muito obrigada aí pela sua disposição de fazer essa síntese para a gente de assuntos tão importantes, né? Nós agradecemos muito, então, a sua presença e precisamos ir concluindo, então, encaminhando para o final. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição aqui para falar com vocês. Ok. Bom, para saber mais sobre esse tema tão interessante, um momento só. Para saber mais sobre esse tema, então, a gente convida vocês a conhecer o artigo do professor Adilson de Oliveira e de coautores, que é designado, intitulado Divulgação Científica Pós-Pandemia ou Como Não Repetir Nossos Erros, publicado no periódico CTS em Foco, agora em 2021. E para conhecer fontes de divulgação científica, você pode acessar o blog, criado e editado pelo professor Adilson, basta digitar Por Dentro da Ciência, junto ou separado no seu motor de busca. Conhecer também a página do Laboratório Aberto de Interatividade, onde você encontra o Clique Ciência. Digite Lab no seu motor de busca. E também o livro publicado pelo professor Adilson, pela editora Apres, em 2020, Física Sem Mistério. Como sempre, nós temos feito um convite para você participar do Arquipélago de Memórias, um projeto que está coletando depoimentos em áudio sobre como a pandemia da Covid-19 está afetando a nossa vida. Basta você digitar Arquipélago de Memórias UFG. Participe! No nosso próximo programa, o professor Johnny David Echalar, da Secretaria de Educação de Goiás, vai dialogar com Pablo Cossa, um jornalista goiano, sobre comunicação social, jornalismo e pandemia. Não perca, até lá! Livre para todos os públicos.